meus irmãos, minhas irmãs. Para mim sempre é uma grande alegria poder partilhar sobre esse ministério que Deus me chamou, um ministério importante, todos nós sabemos disso, mas tão complicado, tão sofrido às vezes. Por isso é importante a gente ter momentos como esses de partilha, para podermos conversar sobre a fé e a política, para conversar sobre o chamado de Deus à experiência política. Bem, vamos então iniciar esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamando a Nossa Senhora que interceda por nós, interceda por este país, por esse Brasil, pelo estado de Goiás, por todos os estados da Federação, pelas cidades que você vive, para que mais e mais suscite irmãos e irmãs para essa messe tão importante, mas tão incompreendida muitas vezes, tão questionada, e que precisa tanto da ação de Deus através de nós, homens e mulheres que se dispõem a esse sopro do Espírito Santo para atuar na vida pública, atuar na política. Mãezinha querida, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Eu me chamo Francisco, meu nome acabou virando Francisco Júnior, tem toda uma história por conta disso, mas o nome político também ficou Francisco Júnior, mas meu sobrenome é Rodrigues Vale, mas acabei ficando Francisco Júnior. Estou no 4º mandato, para a honra e glória de nosso Deus, sempre num processo de discernimento. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre a primeira caminhada. Eu hoje estou no meu 31º, nós estamos em 2021 e eu entrei na renovação, nasci para essa caminhada de renovação em 1990. Então, nós estamos indo para 31 anos de caminhada, completa agora 31 anos de caminhada, nessa experiência fantástica que mudou minha vida, tenho certeza que mudou a sua também. E é muito importante a gente sempre resgatar e lembrar das raízes. Ao longo de todo esse tempo eu tive a oportunidade de fundar muitos grupos de oração, de pregar pelo país inteiro, na época da Ofensiva Nacional, que eu era membro da Secretaria Pedro. E depois, lá pelos anos de 2004, finalzinho de 2004, eu ainda era coordenador estadual da Renovação, eu fui convidado a participar de um processo político, de uma campanha política para a Prefeitura de Goiânia. Meu mandato como coordenador estadual da Renovação Carismática aqui em Goiás terminou dia 31 de dezembro de 2004. No dia 3 de janeiro de 2005, o Senhor me deu uma nova missão. E eu assumi uma Secretaria de Planejamento de Goiânia, que foi uma coisa improvável. Eu era a pessoa improvável no lugar improvável, nunca tinha entrado num órgão político, num órgão administrativo, numa prefeitura, no governo do estado, nada, nem para pedir informação. E naquele momento eu acabei me tornando secretário de Planejamento. 3 anos e pouco depois veio a eleição para vereador, e num processo de discernimento acompanhado pelos irmãos, eu fui estimulado a me candidatar a vereador, fui eleito logo em seguida presidente da Câmara de Goiânia, fiquei 2 anos na Câmara, fui candidato novamente, mais uma vez, discernido e estimulado, apoiado pelos meus irmãos de caminhada, a deputado estadual em 2010, fui candidato em 2008 a vereador, fiquei no mandato até final de 2010, em janeiro de 2011 assumi como deputado estadual, fiquei 2 mandatos como deputado estadual, fui reeleito em 2014, fui candidato a prefeito de Goiânia em 2016 e não ganhei, tive uma campanha muito legal, uma experiência muito boa, mas acabei sendo eleito deputado federal em 2018, no momento que eu pensei que eu já tinha dado minha contribuição, não ia mais fazer nada nessa área, já tinha colocado meu tijolinho, e aí há uma reunião do Conselho Estadual, do Conselho Nacional, pedem que eu me disponha, e mais uma vez eu dei esse passo de fé, e eu vou explicar daqui a pouco por que é um passo de fé.
E, bem, fui eleito deputado federal e estou cumprindo hoje um mandato como deputado federal, apoiado e sempre apoiado e acompanhado pelos meus irmãos de caminhada, de forma especial, da Renovação Carismática. E para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui, partilhando com você essa experiência, partilhando com você tudo isso que o Senhor tem me permitido. Eu que jamais imaginei que podia estar nessa posição, servindo dessa forma, mas o Senhor quis assim, eu disse sim, e Ele tem me abençoado e a gente tem conseguido, graças a Deus, interferir, a palavra é essa mesmo, interferir no processo político, administrativo, primeiro do município, depois do estado e agora do Brasil inteiro, buscando sempre fidelidade e lealdade a Deus, a sua doutrina e a sua igreja. E acima de tudo, a minha fé. Sim, porque em alguns momentos a gente vai ter essa experiência de uma solidão, de uma santa solidão nessa caminhada. E eu quero conduzir essa pregação desta forma, como uma partilha. É assim que eu te convido a ter essa experiência. Porque o Senhor pode estar chamando você neste momento. Quero que você escute todo esse tema, toda essa pregação com este espírito, com os ouvidos bem abertos. Não este, mas esse, o ouvido do coração. Que você esteja disposto a entender o que o Senhor quer para você neste tempo, neste momento. Um tempo tão bagunçado, tão polarizado, onde nós estamos tão questionados com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com as dores que a gente tem, com os sofrimentos que a gente experimenta. Por isso eu quero te convidar a fazer essa caminhada comigo, desses alguns minutos que vamos estar conversando aqui agora, sobre o perfil do político renovado pelo Espírito Santo. É este o tema que me foi pedido. O perfil do político renovado pelo Espírito Santo. E eu vou seguir aqui, esse tema está na apostila, e aqui cada característica, cada qualidade desse perfil é embasada num personagem bíblico. Eu recomendo a vocês adquirirem a apostila, são poucas páginas desse tema, é muito interessante, mas eu quero, vou citar todos os personagens, mas eu quero firmar na oportunidade que a gente tem de falar da minha experiência. Então, destes já, fazer as contas aqui, 8, 10, 12, indo para 13 anos de mandato. Se eu somo a experiência que eu tive como secretário, então eu já estou aí há mais de 15 anos servindo no Ministério de Fé e Política, e é essa partilha que eu quero fazer com você neste momento. Vamos lá. O perfil do político renovado pelo Espírito Santo. A primeira característica de você que se sente movido, empurrado, chamado, abraçado, fisgado pelo Espírito Santo de Deus, e é tudo desse jeito mesmo, para esse Ministério de Fé e Política, e você que às vezes nem sabe que tem isso ainda, mas está ouvindo agora, assistindo essa pregação, então fique bem atento, porque a primeira qualidade que compõe o perfil do político conduzido, renovado pelo Espírito Santo de Deus, não podia ser outra que não fosse a humildade orante, como Moisés. Ser humilde e orante, como Moisés. Moisés não pensava em ser um grande líder do seu povo. Moisés, ele teve ímpetos, impulsos de justiça na sua juventude, não tão jovem, lá pelos 40 anos, quando ele mata aquele soldado faraó, mas foge, vive com seu sogro no deserto. De repente ele é chamado por Deus de uma forma fantástica. Ele passa a ver uma sarça ardente, um arbusto que queimava, que ardia em chamas, mas não parava, não se consumia. E ele se aproxima, conversa com Deus, Deus lhe dá uma missão de ser um grande líder. E Moisés fala assim: meu Deus, mas eu não tenho as qualidades que eu acho que deveria ter. Eu não falo bem, eu estou aqui, eu sou um pastor de ovelhas. E Deus dá então para ele a missão e promete estar junto, que estará com ele, e como está. E nós temos aí coisas fantásticas que acontecem a partir do sim de Moisés. As 10 pragas, o mar vermelho que se abre, o maná no deserto e tantas outras coisas que aconteceram ao longo desse tempo. Deus jamais o abandonou, mas Moisés soube ter essas duas primeiras características
que compõem o perfil do político conduzido, renovado pelo Espírito Santo. Humildade e oração. Bem, rapidamente, o que é ser humilde? Eu gosto da definição etimológica da palavra humus, né, da onde vem humildade, que vem de humus, lá da época que eu estudava ciências. O humus, ele é produzido pela minhoca. A minhoca, ela fica fazendo todo aquele passeio por debaixo da terra e ela vai fertilizando a terra. Então, a terra, o humus vem dessa capacidade que nós temos de criar um ambiente favorável para que o outro cresça. É muito interessante isso. Então, a pessoa humilde é aquela pessoa que se dispõe a produzir um ambiente favorável para que aqueles que estão à sua volta, aqueles que convivem com ela, cresçam. Às vezes a gente escuta a humildade de diversas formas. Tem, por exemplo, fulano é muito humilde, como se humilde fosse apenas ser pobre. Tá, faz parte, tá na nossa língua. Mas a humildade que eu percebo aqui, que tem que ser colocada, é essa: aquela pessoa que entrega a sua vida para o bem do outro. Se dispõe a isso. É uma pessoa humilde. Ela coloca o interesse do outro como sendo mais urgente, mais importante que o seu próprio interesse. Só que aqui a humildade, ela é vinculada, profundamente ligada ao orante, à oração. O homem como Moisés, que era humilde e orante. Então ele coloca que ele pega tudo que ele é, todos os seus dons, toda a sua vida e coloca à disposição do outro a partir da vontade de Deus, porque antes ele conversou com Deus. Então, essa primeira grande qualidade é fantástica, ela norteia todas as outras. Sermos humildes e orantes como Moisés. Aquele que estava lá no deserto com a vida resolvida, e ele larga tudo para fazer algo que a princípio ele nem sabia como fazer, ele nem se enxergava naquilo, ele nem acreditava que ele tinha as qualidades para realizar aquela obra, mas ele disse sim, ele confiou, ele aceitou, porque ele estava em oração. Então a convicção, o convencimento para ele fazer aquilo se dá na oração. Deus convence o seu coração, Deus seduz o seu coração, e ele então é humilde para aceitar a vontade de Deus acima da sua. Mas não a vontade de Deus para ele ser feliz, mas uma vontade de Deus para o povo israelita que estava cativo, que estava preso no Egito, se libertasse e fosse feliz. Ele entrega a sua vida, ele entrega os seus dons, a sua força, a sua disposição, a partir do pedido e da vontade de Deus para que o povo seja feliz. Essa então é a primeira característica do perfil renovado, do político renovado pelo Espírito Santo. A segunda, corajoso e valente como Josué e Caleb. Procura conhecer a história de Josué e Caleb. Veja que Josué e Caleb eram espiões da terra prometida. Eles andavam lá pelo meio, eles avaliavam e eles percebiam o quanto seria difícil aquela batalha. Mas eles não desanimavam e eles chegam a dizer assim: nós somos como gafanhotos diante dos gigantes. Josué e Caleb não se deixaram abater. Podemos conquistar sim e vamos vencer. Do mesmo modo, o político cristão pode até se sustentar com os desafios que se apresentam diante dele. Pode até se assustar com os desafios que se apresentam diante dele, mas não deve esmorecer nem recuar, porque o político cristão tem a fé e a certeza da missão que Deus lhes confiou. Eu já te digo de antemão, não é fácil. O que Deus nos pede não é simples, não é fácil, é grande, é difícil, é complicado, e você se sente pequenininho como um gafanhoto, como Josué e Caleb se sentiram. Mas por outro lado, você se sente respaldado por um Deus tão poderoso que te move a enfrentar, que te move a ir à frente. E pelo fruto você vai percebendo, sim, Deus me queria aqui. Eu tenho enfrentado cada situação na minha vida ao longo desses anos, que eu falo, meu Deus, como que eu saio dessa? Meu Deus, o que o Senhor quer de mim agora? E é tão complicado, porque a gente tem que ouvir a Deus, porque se você ouve o povo, você fica nos interesses, e a sociedade hoje é toda dividida. Pessoas muito boas querem uma coisa, pessoas muito boas querem exatamente o contrário. E ambas, com todo o direito, se sentem com a verdade. Mas onde está a verdade? A verdade está em Deus.
Então nós temos que orar como Moisés e ter a coragem como Josué e Caleb de defender essa verdade que o Senhor revelou no seu coração. E aí vem o discernimento, a comunidade, a importância de você estar bem acompanhado para estar convicto do que é a verdade, para estar convicto do que é o certo. Porque muitas vezes, e no mundo de hoje isso acontece muito, as pessoas confundem a verdade de Deus, o bem público, o bem da sociedade, com o seu interesse imediato. Aquilo que vai ser bom para mim, aquilo que vai ser bom para o meu mundinho. E aí eu quero que você defenda o que é bom para mim. Mas Deus quer que a gente defenda o que é bom para todos. Como é possível isso se as pessoas estão tão divididas? Para Deus é possível. Só para Deus. Por isso a gente tem que estar bem ligados a essa verdade. Terceiro, eu vou ter que andar bem rápido, nós já estamos a 15 minutos e são 13 qualidades. Eu estou na terceira agora. São 13 qualidades. Terceira, fiel e decidido como São Tomás Moro. São Tomás Moro, ou São Thomas More, é o santo que é o padroeiro do político, né? E ele era fiel e intransigente com os deveres da consciência. Depois você vai conhecer um pouco mais da história de São Tomás More, que não dá tempo de eu colocar aqui, vale a pena conhecer. Mas é interessante quando a gente fala que temos que ser fiel, né? Nós temos que ser fiéis. Então ele era fiel e decidido, não vacilava. O que é isso para nós que estamos no meio político, para você que está ou se sente o chamado para estar? O que é fiel? O fiel, eu vou pegar uma imagem que quem é mais antigo, os mais jovens vão ter dificuldade de entender isso que eu vou falar, mas você já com certeza já viu. As balanças antigamente, né? Você colocava 1 quilo de batata de cá e o quilo pesava um peso do lado de cá e ele equilibrava, né? Então, o ponteirinho que ficava no meio, naquela balança analógica de tempos atrás, que tinha que ficar no meio para mostrar que os dois pesos se equivaleriam, né? Esse pezinho aqui chama fiel da balança, o ponteirinho. Então, se você tivesse colocado mais batata do que o peso que estava do outro lado, a balança faria isso. Se você colocasse menos batata do que o peso, 1 quilo do lado de cá, e até a batata chegar a 1 quilo, ela ia equilibrando. Então, se tiver mais batata abaixo, se tiver menos batata sobe, e se tiver exatamente 1 quilo, que o tanto que você colocou do outro lado, se equivaleria. Então, o fiel é aquele que tem uma atitude, um comportamento que corresponde àquele que ele quer ser fiel, que corresponde àquele que ele deseja atender, que ele deseja agradar. No nosso lado, a gente quer agradar a Deus. Então, as minhas atitudes, se eu sou fiel a Deus, elas têm que corresponder à expectativa de Deus. Quando o marido é fiel à esposa, o seu comportamento corresponde ao que a esposa espera dele. Então ele é fiel. A fidelidade está na correspondência da expectativa. O que Deus espera de mim, se eu sou fiel a Deus, eu vou agir de forma a corresponder ao que Deus espera de mim. E é isso que São Tomás More faz. Contudo, ele faz isso de forma decidida, ele não fica em dúvida. Né? Então, eu sei que tenho que fazer. Mas se eu fizer isso, fulano vai me criticar, Beltrano vai... Eu vou ter desgaste, né? A gente gosta de usar essa expressão, vou ter desgaste político. Eu, às vezes, não posso fazer o que é o certo, porque eu vou ter desgaste num primeiro momento. Não, mas eu quero agradar quem? Eu quero agradar a A, B ou C, que tem uma expectativa sobre mim, ou eu quero agradar a Deus, que se expressa numa doutrina social, que me orienta pelos documentos da igreja, que me orienta pela minha comunidade que me acompanha, pelo meu conselho de mandato, pelos meus irmãos que me acompanham, que me orienta através daquilo que foi colocado durante a campanha, onde eu fiz compromissos. Então as pessoas têm uma expectativa sobre mim como político, sobre o meu mandato, sobre você, como mim como pai. As pessoas têm uma expectativa sobre você como coordenador de grupo de oração, coordenador de região, de cidade, pregador, músico. Todos nós somos extremamente acompanhados na sociedade. Então nós somos acompanhados e avaliados. A avaliação que me interessa é a que Deus faz. Ele é o meu juiz. Então eu sou fiel ao que Deus quer para mim. Eu sou fiel a Deus, eu tenho que ter essa compreensão, essa definição. E tenho que fazer isso de forma decidida, não posso vacilar. Então o meu modelo de fidelidade e decisão é São Tomás More, que vale a pena a gente conhecer para entender a sua capacidade de ser fiel a Deus
de forma decidida, sem vacilar, sem fraquejar, sem titubear. A quarta qualidade, ser compassivo com São Luís e Frederico Ozanam. Aqui o compassivo, e aqui São Luís foi um rei que se tornou santo. Olha, um rei da França, na cidade de Poissy. Foi o rei mais santo da história. Olha que coisa interessante, no século 13, 1215. E ele foi canonizado. Depois aqui tem um pouco da história dele na apostila, mas o mais interessante é dizer que ele era um homem rico, um homem poderoso, um homem de posses, e que ele considerava o reinado dele destinado aos mais humildes e mais pobres. Olha eu falando humilde nesse contexto. Aos mais pobres, aqueles que menos tinham, aqueles que mais precisavam. E ele era extremamente caridoso, a ponto de ser criticado até pelo clero da época. O clero da época dizia que ele era caridoso demais, mas ele era assim. E aqui conta a história do momento da sua morte, seu último pedido para Deus, depois de receber a unção dos enfermos, na época ainda excomunhão não, Deus me perdoe, extrema unção. Então depois de receber a extrema unção, ele faz uma oração muito bonita, pedindo pelos pobres. Ele fala: Senhor, olhai nosso povo, santificai nosso povo. E depois ele fica em silêncio e fala: Senhor, eu entrarei em vossa casa, adorarei o santo templo e glorificarei o vosso nome. E entrega a sua alma. Um santo político, um santo rei, poderoso, influente, mas que usava todo o seu poder e sua influência em benefício de quem mais precisava, do pobre. E também São Frederico Ozanam, que foi canonizado pelo Papa João Paulo II, né? E também fundou os Vicentinos. Os Vicentinos mantêm a sua obra de caridade, dando atenção aos pobres, os mais carentes, até hoje, tantos séculos depois. Aqui nessa quarta qualidade, ser compassivo. Compassivo quer dizer dedicado. Compassivo vem de compaixão. Vocês lembram de Jesus quando ele conta a parábola do bom samaritano, e ele fala que passou o sacerdote, passou o levita, viu a pessoa que tinha sido assaltada, estava machucada, maltratada no chão, e de repente passa o samaritano, olha para aquilo, e a palavra diz que ele se condoeu de compaixão, ele foi movido de compaixão, ele sentiu a dor daquele homem que estava lá. É o sufixo que fala junto, paixão, sofrimento, ele sofreu junto. Então ser compassivo é quando você sofre junto às necessidades do povo. Então você está vendo o povo que precisa de saúde, o povo que precisa de comida, o povo que precisa de oportunidade, o povo que precisa de emprego, o povo que precisa de remédio, o povo que precisa de atenção. E aí você sofre junto a essa necessidade do povo. Você é compassivo, você é movido pela compaixão. Você não usa o poder para oprimir e ampliar ainda mais o sofrimento do povo, mas você usa tudo que está ao seu alcance, o seu mandato de vereador, de deputado, de prefeito, você que ocupa a função pública de juiz, de promotor, de professor, você usa tudo que está ao seu alcance para transformar a realidade desse povo. Mas você faz isso não só porque é o certo. Uma coisa é eu fazer porque é o certo, e isso daí já é muito bom, mas mais do que é o certo, fazer porque é certo. Fazer porque eu experimento a dor, eu me coloco no lugar dele, por uma santa empatia. Eu experimento, eu me identifico com o sofrimento daquela pessoa, como o samaritano se identificou. E ele foi movido pela compaixão. Eu sofri junto, eu entendi, eu priorizei, então eu consigo ser muito mais eficiente e eficaz, porque eu sou compassivo. Muito bonito isso. Tanto é que esses dois santos, eles são reconhecidos pela igreja e foram canonizados e podem ser venerados por nós e são exemplo dados como ser compassivo. Seja compassivo no seu ministério de fé e política, da mesma forma que São Luís e Frederico Ozanam foram. Quinta qualidade, ser dócil e manso
dialogador como Abraão. Abraão, o pai da fé. E é legal mesmo. E aí você pode buscar a história de Abraão, mas olha aqui as qualidades que coloca. Dócil, manso e dialogador. Dócil, manso e dialogador. E aí eu vou citar 2 ou 3 trechos muito rápidos, depois vale a pena você investigar o modelo da docilidade, mansidade e do diálogo que é Abraão, o pai da fé. Um dos primeiros lá da história da bíblica, quando você lembra que Abraão queria muito ter um filho. E aí tem toda a história do filho que ele tem com Agar, né, que não é legítimo, e até hoje o Oriente tem uma série de problemas com toda essa história. Mas ele se dispõe, ele é tão dócil, ele é tão manso à vontade de Deus, que Deus fala para ele: me sacrifique, Isaac. Como é, Senhor? É meu filho único. O Senhor me prometeu uma população como as estrelas. Sacrifique, Isaac. E ele pega Isaac pela mão, vai para o deserto, anda 3 dias no deserto, com uma criança em torno de 5 anos de idade, ele já é idoso. Coloca Isaac no altar, né, como se fosse no altar. Pega uma faca. E disposto ele está a sacrificar o próprio filho. Tão obediente, tão dócil, tão manso, ele é a ordem de Deus. Mas Deus fala, diz que algumas traduções falam que um anjo segura a mão dele, outros falam que Deus fala que ele não precisa mais, pega aquele cordeiro preso pela cabeça no espinheiro, para que ele morra no lugar de Isaac. Ó. Qual é o cordeiro que até hoje a gente celebra, que foi morto com a cabeça cheia de espinhos no meu lugar, no seu lugar? E todos os dias, como celebramos a missa, a gente fala: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Esse é o cordeiro que morreu no nosso lugar. Tudo isso porque Abraão foi dócil, Abraão foi manso. Mas ele também era um homem de diálogo, ele também negociava. Você lembra a negociação que ele faz com Deus lá com Sodoma e Gomorra? Fala: não, Senhor, e se tiver 30 pessoas boas lá? Não, então eu não vou. E se tiver 20, se tiver 10, nem 10 tinha. Mas ele negociou, ele dialogou, ele se colocou diante de Deus em benefício do povo. Olha que coisa incrível. Então, o dialogador, ele tem que ter, primeiro, saber claro, desculpa que eu esbarrei na câmera, ele tem que ter claro o que ele quer, para ele poder dialogar, para ele poder negociar. E aí mas ele faz isso com o objetivo que ele quer, não é em benefício próprio, mas é em benefício do povo, em benefício da comunidade. Então, qualidade 5, ser dócil e manso e dialogador como Abraão. 6, despreendido e desapegado como Barnabé. Barnabé está lá em Atos dos Apóstolos, você pode encontrar em Atos 4, capítulos 36 e 37, logo depois, né, que no início das primeiras comunidades, você vê lá em Atos 2 que eles colocavam tudo em comum. Em Atos 4, Barnabé, ele vende tudo que ele tem e coloca aos pés dos apóstolos, coloca tudo em comum. Diz assim na palavra, em Atos 4, 36 e 37, assim José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Desprendido e desapegado não quer dizer que você tem que vender tudo e entregar, não é nesse sentido. Que você pode fazer sim, porque a gente não aguenta, a gente acaba dividindo o que tem, mas não é só porque eu sou político, todos nós cristãos não aguentamos ver o outro passar fome do nosso lado e a gente não fazer nada. Isso é do cristão. Mas no caso do político, desprendido e desapegado, é no sentido de resistir às seduções do ter. Sabe, você não pode ser seduzido por isso, então você tem que ser desapegado. O poder, vantagens, benefícios não são maiores do que o que me colocou na política. Eu tenho que ter essa clareza. O que me colocou essa política foi fazer o bem, foi um chamado de Deus, é transcendente, é maior do que isso, muito maior. Eu não posso então me perder no meio do caminho, como a gente sabe que muitos se perdem. Nós temos imagens aí na televisão com
dinheiro em mala, dinheiro na cueca, dinheiro de tudo quanto é jeito. Isso daí não pode fazer parte, nem de perto, da vida do político renovado pelo Espírito Santo. Nós estamos lá para servir e para cumprir uma missão, não para alcançar vantagens e benefícios pessoais. A riqueza, a política não traz riqueza, não pode trazer riqueza. Porque não é essa a nossa intenção. Você tem um bom salário, pode ser que tenha, mas isso é outra coisa, você ter um salário, você viver do seu salário. Agora, você ter benefícios, vantagens da função, do cargo, isso é terrível. Isso é terrível, isso não pode sequer passar pela nossa cabeça e nós temos que repudiar isso. Tem um nome mais feio para isso, chamado corrupção. Então, quando aqui fala desprendido e desapegado, é ter clareza de dizer não à corrupção, que é um pecado que te leva para o inferno. Tem um livretinho escrito pelo Cardeal Bergoglio, antes dele virar Papa Francisco. E ele falava sobre o que é corrupção, explica o que é corrupção. A diferença entre pecado e corrupção. O pecado tem perdão. O pecado da corrupção não tem mais perdão. Então você foi corrompido. A sua alma foi... O vínculo seu com Deus foi destruído. O corrupto já não consegue se arrepender mais. Todo pecado é perdoado mediante arrependimento. O corrupto já não consegue se arrepender mais. É um caminho sem volta. Então aqui foi falado de uma forma bonita, desprendido e desapegado como Barnabé, mas eu interpreto isso como uma clareza que nós temos que ter na mente e no espírito do que qual que é meu papel aqui enquanto deputado federal, estadual, vereador, prefeito, governador, presidente da república. Não é para benefício próprio, não é para fazer riqueza, mas é para servir. Então eu tenho que ser desapegado desses benefícios materiais e do mundo. Eu tenho que ter uma compreensão que o mandato é uma missão espiritual, em primeiro lugar. Não me falta nada, nem vai te faltar nada. Aquele que está na missão, a serviço de Deus, não lhe falta nada. Você tem o necessário, creia nisso. Você não precisa, a hora nenhuma, considerar a possibilidade de fazer coisa errada ou se corromper, porque nada lhe faltará. Sétima qualidade, perseverante e paciente como Neemias e Esdras. Neemias e Esdras, nos livros do Antigo Testamento, eles reconstroem o Templo de Jerusalém. Nós vamos fazer algo mais atual, nós não temos que construir igreja necessariamente, nós no Ministério de Fé e Política, mas nós temos que construir um templo muito mais valioso, o nosso, o ser humano. O ser humano, ele desvirtuou-se, o ser humano atual, né? Os valores. Em Brasília, no meu mandato como deputado federal, eu tenho que estar muito atento, porque todo o tempo nós temos que estar vigilante, porque querem passar uma lei aprovando o aborto, questões de ideologia de gênero, desfigurando o matrimônio e daí por diante, né? Tantas outras situações. Então nós temos que estar muito atentos para construir o modelo de sociedade, que aí a nossa Jerusalém é a sociedade que nós queremos neste século. É o modelo de família, o modelo de pessoas solidárias, menos egoístas, menos orgulhosas, menos materialistas. Esse é o nosso caminho. E fazer leis que reflitam isto, que valorizam esse jeito de viver. E não um jeito de viver cada vez mais competitivo, materialista, opressor, que é o que a sociedade e o mundo promove. Então, nós temos que ser perseverantes, nós não podemos desistir, então nós temos que perseverar com paciência, entendendo que é um passo depois do outro. Isso daí me leva a refletir sobre ações que a gente é obrigado a fazer, que a sociedade às vezes entende pouco. Eu costumo dizer o seguinte: quando eu tenho uma lei para ser votada, e eu tive essa oportunidade nas três instâncias, como vereador, deputado estadual e deputado federal, às vezes eu não consigo impedir que ela seja aprovada, mas eu posso interferir para que o que vai ser aprovado seja melhor do que o que entrou. Aí existe um instituto na doutrina social da igreja que a gente usa muito, mas não gosta de usar, que é o Instituto do Mal Menor. As pessoas hoje, nós vivemos um radicalismo muito grande, as pessoas querem que a gente aprove o perfeito. Eu também quero, mas nem sempre é possível. Então, se eu não consigo aprovar o perfeito, a lei perfeita, do jeitinho que eu gostaria,
então eu consigo pelo menos interferir na que está lá e fazê-la um pouco melhor, avançar um pouco mais, ou segurar um pouco mais aquilo que eu não quero. Então a gente faz emendas, a gente apresenta substitutivos, a gente faz alterações na lei, no projeto de lei, para que ele seja aprovado melhor um pouco. Então é a hora que a gente tem que... nós continuamos perseverantes, porque a gente não resolve tudo num ato só. Às vezes a gente quer resolver tudo numa paulada só, mas vai demorar às vezes para a gente agir 2, 3, 4 leis para fazer aquilo, 2, 3, 4 décadas para resolver alguma coisa da forma que a gente quer, para chegar do jeito que a gente quer. Então envolve muita negociação, envolve muita articulação, envolve perseverança e paciência. Não podemos desistir, porque se eu desistir e sair de lá, pode ser que quem entre no meu lugar, na negociação, na discussão, já pense completamente diferente, então eu tenho que ficar lá. Eu falo que Deus tem que dar uma graça, um dom muito específico para quem está na política, de engolir sapo, de engolir, calar, né? Segurar muitas vezes, para você não chutar o balde. Então, nós temos que ter todo um jeitinho, um processo de perseverança e paciência é fundamental para que as coisas aconteçam. E a gente, usando uma expressão bem nossa, e que a vaca não vá para o brejo com a corda, né? Porque se for, aí o mal vai ser pior. Então a gente às vezes se contenta, naquele momento, com pequenos ganhos, com pequenos avanços, que vão se somando ao longo do tempo e lá na frente a gente crê que vamos chegar naquilo que é ideal, mas nós temos que ir dando passos. Eu sei que a sociedade às vezes tem dificuldade de entender isso. Aí eu fico naquilo, mas eu sou fiel a Deus. Eu não posso ser fiel a um grupo A, B ou C, a um segmento apenas. Eu dou satisfação a todos, como político, você também. Mas nós temos que ter uma fidelidade extrema ao mandato, né, que foi conquistado dentro de um projeto que tem uma base sólida, uma doutrina sólida, que é a nossa fé, a nossa igreja. E isso fundamenta as minhas decisões. Isso é fundamental para que eu seja um homem pleno, que entenda o processo, que saiba que naquele momento que foi possível foi isto. Fico satisfeito? Alegre? Não. Mas eu entendo que foi dado um passo e serão dados outros passos e a gente precisa entender essa situação para que possamos continuar avançando. Às vezes, por não querer andar 1 quilômetro em pequenos passos, a gente pode perder a estrada inteira e aí não anda para lado nenhum. Muito bem. 8ª qualidade do perfil do político renovado pelo Espírito Santo é que ele tem que buscar ser justo e sábio como Salomão e Josias. Justo e sábio. Como justiça é algo difícil. Como justiça, porque a justiça ela vem a partir de um ponto de vista. E vocês lembram Salomão? Salomão tem momentos interessantes da sua sabedoria, né, para fazer justiça. Ele usava a sua sabedoria para fazer justiça, como aquelas mulheres que um dos filhos morreu durante a noite, e as duas se aproximam dele com uma criança, dizendo, um morreu, e esse, ela está falando que é dela, está falando que é meu, de quem é a criança? Salomão pega uma espada e fala, pronto, vamos dividir ele no meio que resolveu o problema. Cada um fica com metade. Uma mais do que depressa falou, não, Senhor, não faça isso, é dela. A outra ficou toda feliz, só que Salomão interviu e falou, não, então vai ficar com essa que concordou. Mas por quê? Porque a mãe, ela desejava o filho vivo, mesmo que não fosse com ela, mas o mais importante era a criança viva, pelo amor que ela tinha pela criança. E isso foi uma sabedoria arriscada, mas ele, com base naquela experiência da informação que ele via perante elas e que Deus lhe dava, ele tomou uma decisão e julgou. Nós somos obrigados a julgar diariamente e nós temos que buscar os fatos, os elementos que existem, mas nós temos que buscar também a inspiração divina e somar as duas coisas, nem só o fato e nem só a inspiração, as duas coisas, como fez Salomão. E aí nós vamos procurar ser justos mediante uma sabedoria, mediante a sabedoria. Quem tenta ser justo a partir só da sua experiência, corre o risco de não fazer justiça, de fazer outra coisa. Né? A gente busca a justiça a partir do que eu sei, a partir dos que estão à minha volta sabem e a partir do que Deus sabe. Então nós temos que juntar esses 3 elementos para conseguir
fazer uma justiça a melhor possível, porque justo mesmo, só Deus. Nós sabemos disso. Mas nós temos que estar em busca, né, na função que nós ocuparmos, uma secretaria municipal, vereador, onde nós estivermos, nós temos que estar sempre em busca da justiça. E nós vamos fazer justiça à medida que nós buscamos sabedoria. E essa sabedoria, ela vem dessa composição desses 3 fatores. A minha experiência, aquilo que eu vi, aquilo que eu sei, as informações que eu tenho, a experiência dos irmãos que estão próximos, mesmo que eu não concorde com ele, a experiência dele é importante para mim. Eu preciso enxergar conforme ele enxerga para entender o ponto de vista dele. E depois, somado à oração, à experiência de Deus, à inspiração divina, esses 3 fatores são fundamentais para eu formar uma opinião com base na sabedoria e tomar uma decisão justa. 9. A nona qualidade para a gente compor o perfil do político renovado pelo Espírito Santo é ser sincero e transparente como Davi e São Pedro. Sincero e transparente. Nós vivemos no mundo das fake news. Nós vivemos no mundo onde as pessoas tentam convencer o outro com argumentos que não são verdadeiros. Por melhor que seja a intenção, o objetivo, as pessoas colocaram na cabeça agora que o que vale é convencer. Não importa, eu posso lançar a mão de qualquer argumento, de qualquer jeito, eu quero te convencer do que eu quero. Meu irmão, não pode ser assim. Nós precisamos, aquele ditado que fala, os fins justificam os meios. Isso é Maquiavel. Os fins justificam os meios. Não, para mim não basta. Para nós que somos cristãos e queremos ser movidos pelo Espírito Santo, o meio também tem que ser bom. O meio também tem que ser correto. E os fins são bons e o meio também. É igual aquela história. Nossa, fulano vai ser um ótimo deputado, um ótimo governador, um ótimo prefeito. Então ele pode comprar todos os votos, ele é milionário, ele pode comprar os votos. Aí eu posso vender voto para ele, porque lá na frente eu sei que ele é muito preparado e ele vai ser um bom político, apesar de ser corrupto na hora da eleição. Não tem jeito. O cara que é corrupto na hora da eleição, ele vai ser corrupto lá na frente também. E porque os fins não justificam os meios. O meio que eu tenho que usar para fazer o bem também tem que ser um meio bom. É com meios bons que a gente chega no bem. Eu não chego no bem com meios maus. Não existe isso, isso é uma ilusão. Por isso, nós precisamos ser transparentes. Transparentes e sinceros. Sincero vem da palavra sincera. Tinha vasos tão... Na época não existia vidro, né? Então eles faziam vasos com matéria transparente. Eles eram tão transparentes que dava para você ver o que tinha dentro. Então eles pareciam que nem tinha cera. Vasos de cera, transparente, que naquela época eles faziam isso. Então eram vasos sem cera, sinceros. Então o sincero vem disso. É quando você olha para alguém, quando você olha para mim e você percebe, esse cara está falando a verdade. Eu posso confiar nele. Porque ele é sincero, ele não tenta me enganar, ele não está tentando usar argumentos falsos para me convencer do que ele quer, ele está sendo verdadeiro. E o político cristão, ele tem que ser sincero, transparente e verdadeiro. Você tem que ouvir o que eu tenho a dizer e falar, poxa, eu posso até não concordar com o que ele está falando, mas ele está falando a verdade. É a verdade dele, eu posso entendê-lo, eu posso compreender o que ele está querendo. E aí nós vamos ter um diálogo verdadeiro. Então, quando a gente debate, por mais que as ideias sejam completamente diferentes, o debate tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero. Eu não posso usar de artimanhas, estratégias, argumentos falsos para convencer você de alguma coisa, por mais que essa alguma coisa possa ser boa. O caminho também tem que ser bom. Isso me assusta muito quando eu vejo gente do convívio nosso encaminhando mensagens no WhatsApp, no Facebook, que são terríveis. Se você, sem muito esforço, você vê que é fake news. Mas as pessoas, elas divulgam isso porque elas acreditam que aquilo vai ajudar a conseguir o que ela quer. Não vai. A coisa mal feita, desde o começo, vai dar um resultado ruim. Também vai dar um resultado ruim. A mentira tem perna curta, como a cultura popular fala. A mentira tem perna curta. Você vai descobrir, isso vai desmontar, vai desmoronar.
E eu não tenho tempo para dar os exemplos que eu gostaria de dar. Mas nem precisa, porque enquanto eu estava falando, você já deve ter passado várias coisas na sua cabeça aí para compreender o risco que nós passamos quando a gente usa de meios errados para conseguir algo certo. Pode até ser certo, mas se o meio errado, é tudo errado. É tudo errado. Não tem escapatória disso. Se nós queremos ser político do mundo, tem. Mas se nós queremos ser um político renovados pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo, então nós temos que ser sinceros e transparentes. Como foi Davi e São Pedro. 10ª qualidade, obediente e irrepreensível como São Paulo. São Paulo, quando ele se converteu, né, e ficou cego, voltou a enxergar, ele virou um trator para evangelizar. Evangelizava todo mundo. Tanto é que do Novo Testamento, quantas cartas são de São Paulo? Quase tudo, né? São 14, né? Se não me engano, 14 cartas de São Paulo, dos livros do Novo Testamento. Mas, quando Pedro chama São Paulo e fala, quieta, até nós te liberarmos. Ele obedeceu. Obediência. Obediência. Obediência é uma das coisas consideradas mais importantes no cristianismo. Vocês já viram aqueles nozinhos que muita gente usa no tal, né? Coloca o tal, tem 3 nozinhos, alguns tem 4, várias congregações têm, que a gente chama dos votos. Obediência está em todos. A importância de sermos obedientes. E porque a obediência é pedagógica, ela nos ensina. Tem uma frase que diz assim, eu prefiro errar com a comunidade do que acertar sozinho. Muitas vezes você vai com sabedoria convencer toda a comunidade, mas às vezes é necessário dar um passo atrás. E isso é muito sério, muito sério. Ser obediente, você entender a hierarquia, você entender a ordem, isso te faz ser melhor, ter melhor argumentos, trabalhar mais para convencer da sua visão. Eu sou, por graça de Deus, um homem obediente. Eu discordo de muitas coisas, eu me manifesto sobre o que eu discordo, mas eu não desobedeço. Eu pelo menos me esforço muito para obedecer sempre, porque a obediência é uma virtude evangélica, é necessária e é uma das qualidades do político movido pelo Espírito Santo. Eu não sei porquê, né? Mas muitos santos foram extremamente perseguidos, até pela própria igreja, foram incompreendidos. Mas lá na frente eles foram reconhecidos. É um mistério. Mas eles foram obedientes. E eu tenho que, se eu acredito que o meu caminho de vida como cristão é o mesmo desses santos, essa é a experiência que eu escolhi, que eu livremente aderi, viver o meu batismo, viver a minha fé, viver a minha religiosidade, no ministério de fé e política, então eu não posso escolher quando eu vou ser obediente e quando eu não serei. Desobediência não cabe na minha vida. Agora, a quem eu vou obedecer? Essa é uma outra pergunta. Nós temos que ser obedientes a quem tem autoridade legítima para me orientar. Eu não posso obedecer alguém que me manda fazer o mal. Isso não, jamais. Jamais. Eu não sou obrigado a obedecer erro, mas nós estamos falando da obediência como São Paulo. Por isso ele é o nosso modelo. Não é a obediência cega, não, é uma obediência com discernimento, uma obediência iluminada pelo Espírito Santo. É importante dizermos isso. Estamos quase terminando, agora falta apenas mais 2 qualidades. A 11ª, servidor como Matias. São Matias é aquele que foi eleito para ficar no lugar de Judas, o traidor. São Matias, então eles lançam sorte, escolhe Matias, e Matias se dispõe a servir. E aqui faz uma explicação dessa interpretação, por que Matias seria servo. Porque naquele momento, ao ser escolhido, ele abre mão de todos os seus projetos pessoais e coloca os projetos da comunidade acima dos seus. E ele serve, ele é escolhido para servir. Então, a dimensão do serviço para o político conduzido pelo Espírito Santo é fundamental. Eu entender que eu faço não o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, mas eu faço o que
Deus e a comunidade querem para mim. E isso é muito interessante. Eu vou buscar aqui na apostila, em Atos dos Apóstolos, que fala assim: da mesma forma, em Atos dos Apóstolos, e oraram nestes termos: o Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes dois escolheste para tomar neste ministério e apostolado o lugar de Judas, que se transviou, para ir para o seu próprio lugar. Deitaram sorte e caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos, mostrando assim claramente que o processo de discernimento visava o serviço, não a disputa eleitoral para a ocupação de um cargo. Talvez com isso seja possível perceber a grandeza de ser São Matias como referência no ministério de fé e política. Presta atenção. Eu costumo brincar, e é brincadeira mesmo, quando eu estou falando para políticos, assim, se você quer ser político e vem com aquela frase: meu sonho é ser vereador, eu vou ser candidato porque desde criança eu sonho em ser deputado. Então eu costumo falar assim: então vai embora. Não pega tempo sendo candidato a nada, não, porque a política, né, o mandato, não existe para você realizar seu sonho. E o que eu estou falando é muito forte e pesado. O mandato não existe para você realizar seu sonho, mas o sonho da comunidade. É um serviço, você se coloca à disposição. Você vai descobrir que depois que você ganha uma eleição, a sua prioridade vai lá para o final da fila. Hoje eu quero passar o dia deitado. Hoje é feriado, hoje é o dia do meu aniversário, eu quero passar o dia deitado. Aí você vai descobrir que toca o telefone e é alguém precisando de você. E aquela necessidade do irmão está em primeiro lugar, porque você se dispôs a isso. Você está lá na sua função, Deus e a comunidade te colocaram lá como vereador, como deputado, como prefeito, a função que for, para servir o outro. Então, você tem que abrir mão. Você não está em primeiro lugar. Esse é o desafio que eu vivo diariamente. Eu falo que a primeira coisa que acontece quando a gente vira pessoa pública, a primeira coisa que fica pública é a agenda. Você já não manda mais na sua vida, você não manda nos seus horários. Porque você está a serviço dos outros. A necessidade dos outros, ela está em primeiro lugar. Porque você aceitou isso. Você se dispôs a isso. Então ninguém vira vereador, deputado, prefeito, governador, presidente, porque é um sonho de infância, porque é o sonho, eu sempre sonhei, é o que eu quero para mim. Não é o que eu quero para mim que é importante, é o que eu quero para a sociedade, é o que eu quero para a comunidade que é importante. Por isso eu estou lá como deputado hoje. Porque eu tenho que fazer o que é bom para a comunidade, não o que é bom para mim simplesmente. Pode até ser que quando eu faço bem para a sociedade e eu faço parte da sociedade, eu também vou ser beneficiado junto com os demais. Nem mais, nem menos. Mas junto com a comunidade, junto com a sociedade. Por isso, a gente ensina que nós temos que ser servidores como São Matias. Penúltima qualidade do político, do perfil do político renovado pelo Espírito Santo: ser solidários com Nossa Senhora. Ser solidário com Nossa Senhora. Bem, como explicar isso? Como explicar o amor de mãe? Ainda mais a nossa Santa Mãe, Maria Santíssima. Maria que esteve literalmente do primeiro ao último segundo da vida de Jesus, a única, que tinha também todo um sonho, toda uma vida pela frente. Quando o anjo aparece, fala: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela naquele momento abre mão da sua vida, dos seus sonhos. Fala: sim, estou aqui. Ato seguinte, ela já procura alguém que precisava dela e é movida pelo Espírito Santo a visitar Isabel. Ato seguinte. Maria, ela está sempre tão preocupada com o outro, com o bem-estar do outro, que no primeiro momento que ela tem o anúncio de Jesus, ela se interessa com a necessidade da sua prima Isabel. Eu já tive a oportunidade de estar lá e vocês não têm ideia da subida que é para chegar lá na casa de Isabel. É loucura. E ela grávida já, e ela sobe, vai lá e fica até João Batista nascer. Maria é tão preocupada, tão atenta à necessidade.
que ela percebe quando não tem vinho no casamento, e ela provoca Jesus, e o primeiro milagre, a primeira manifestação de Jesus é lá. E ele ainda fala, mulher, o que eu tenho com isso? Aí, não estou pregando sobre isso agora, mas você vai ver José do Egito, e vai ver Eva, a resposta para essa expressão de Jesus, mulher, o que eu tenho com isso? E ele chama os servos e fala, fazei tudo o que ele vos disser. Então Maria percebe o que o povo precisa, Maria é solidária, Maria está junto com o povo. Maria está junto com o povo fazendo o bem, sujando as mãos, literalmente, trabalhando. Ela se entrega por inteiro, ela não manda, vai lá, vai cá, você vai lá, ela vai junto, ela é solidária. A ponto de Jesus na cruz, vê lá Maria ao pé da cruz, fala, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. E a palavra de Deus diz que o apóstolo a levou para sua casa. No momento que vem o Espírito Santo, em Pentecostes, que estão lá no cenáculo, todos reunidos, abre lá em Apóstolos, Atos dos Apóstolos. Maria está lá no meio, consolando, animando todos aqueles que estavam sem o seu mestre. Maria é solidária, Maria participa, Maria sai da sua zona de conforto e vai até o problema, não apenas de curiosa, não, mas ela vai levar a solução. É esse tipo de solidarismo que nós somos, pelo Ministério de Fé e Política, pelo Espírito Santo, movidos a ter. E por fim, o político renovado pelo Espírito Santo é misericordioso como Jesus Cristo. Jesus Cristo, misericordioso. E para mim, aí a gente avaliar Jesus, claro, eu podia ter resumido todas as qualidades apenas em Jesus, porque o nosso grande modelo é Jesus. Eu sou cristão, eu quero ser como Cristo. Se eu quero ser um político cristão, é porque eu quero ser um político como Cristo. Ele tem todas essas qualidades. A gente distribui em tantos personagens bíblicos para ficar mais fácil de explicar. Mas se eu falar, quero ser como Cristo, quero ser como Jesus, quero ser político como Jesus, quero ser pai como Jesus, quero ser irmão como Jesus, quero ser pregador como Jesus, eu posso ser, porque Jesus é um homem perfeito. Mas a qualidade que se destaca dele é ser misericordioso como Jesus. Misericordioso. De onde vem misericórdia? Essa palavra misericórdia. Miséria, ausência. Ausência de algo. A pessoa é miserável quando ela não tem algo. Então, por exemplo, eu sou miserável de comida. Eu preciso de comida. Então, comida é o que eu não tenho. Eu sou um homem miserável de amor. Eu não tenho amor. Eu sou um homem miserável de oportunidade. Eu vivo na miséria. Eu não tenho. Então, a miséria é a ausência. Córdia. Córdia vem de coração. Então, a misericórdia é colocar o seu coração na ausência do outro. Preencher o espaço do outro com o seu coração. Olha que coisa fantástica. Jesus, ele é misericordioso. Ele enxerga a nossa miséria. Ele enxerga o que nós precisamos. Ele enxerga o que nós temos falta. E ele vai lá e coloca o seu coração. E me preenche. Misericórdia. É preencher os vazios que eu tenho com a graça de Deus. O político misericordioso, ele se entrega. Ele coloca o seu coração. Ele não coloca só a sua inteligência, ele não coloca só os seus dons, a sua vida, o seu tempo. Não, ele coloca a sua essência no outro. No espaço que tem o outro, no vazio que tem o outro. A minha realização enquanto político movido pelo Espírito Santo é a sua plenitude. É a sua vivência como homem e mulher plenos, que não lhes falta nada. Não lhes falta dignidade, não lhes falta o básico, comida, moradia, não lhes falta alegria, não lhes falta fé, não lhes falta. Você está pleno. Claro, não conseguimos atender tudo, mas Jesus sim.
E nós queremos ser como Ele. Então nós queremos dar a nossa contribuição para planificar a sociedade, para planificar as pessoas. E é assim que nós faremos. Eu louvo a Deus pela oportunidade que me foi dada de partilhar com vocês. E, mais uma vez, com vocês, peço a Deus que nos abençoe, que derrame sobre nós a humildade orante, que possamos ser orantes e humildes como Moisés. Que Deus nos dê a graça de sermos corajosos e valentes como Josué e Caleb. Que o Espírito Santo nos mova e nos faça homens e mulheres fiéis e decididos como São Tomás Moro. Que o Espírito Santo haja em nós e produza frutos e nos faça ser compassivos como São Luís e Frederico Zanano. Que o Espírito Santo derrame sobre nós a tua graça e nos transforme em homens e mulheres, políticos e políticas, dóceis, mansos e dialogadores como Abraão. Espírito Santo, vem sobre nós agora e nos faça ser desprendidos e desapegados como Barnabé, perseverantes e pacientes como Neemias e Esdras. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, sopra sobre nós e nos faça justos e sábios como Salomão e Josias, sinceros e transparentes como Davi e São Pedro. Espírito Santo de Deus, me toma no seu colo, me toma nos teus braços, cada um de nós, para que consigamos ser obedientes e irrepreensíveis, que nós tenhamos uma conduta irrepreensível como São Paulo. Também te clamo, meu Deus, que entendamos que estamos na política para servir, somos servos, nosso chamado é ao serviço, não a glória, mas ao serviço humilde. Quero ser servo como São Matias. Dá-nos essa graça, meu Deus. E eu te peço agora, meu Deus, por fim, teu Espírito Santo nos visite a cada um que assistir esse vídeo, quando for, em qualquer tempo que seja, mas nos dê a graça da solidariedade de Maria. Que sejamos solidários como a Mãe de Deus, dispostos, atenciosos, carinhosos como Maria e misericordiosos como nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te louvo, meu Deus, eu te glorifico e clamo agora, derrama teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, e age e transforma, cura, liberta, realiza, meu Deus, a tua obra. Sejamos renovados pelo teu Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade de estar aqui com vocês, refletindo sobre o perfil do político renovado pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e fiquemos todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.